Olá, terceiros anos. Hoje vamos trabalhar a resolução das questões referentes ao efeito Joule. As 5 questões foram trabalhadas na aula passada para que vocês fizessem a leitura e identificassem a resposta correta. Se você não acertou as questões, agora é o momento de você verificar aonde foi o seu erro. Se você acertou, fique de olho nas outras dicas referentes às questões. Vamos lá? Questão número 1. Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente aparelhos cuja principal função só é possível graças ao efeito Joule. Como vocês sabem, o efeito Joule é a transformação de energia elétrica em calor. Muitos dos equipamentos que utilizamos em nosso dia a dia realiza-se esse processo. Lembrando, os aparelhos que transformam energia elétrica em calor são aparelhos de alto consumo de energia elétrica. Vamos verificar através das alternativas quais aparelhos só têm relação ao efeito Joule. Letra A, ventilador, secador de cabelo e batedeira. Como eu frisei agora, o efeito Joule só é possível quando se identifica o quê? Que a energia elétrica é transformada em calor. Então, na letra A, a gente tem o exemplo da batedeira e também a gente tem o exemplo do ventilador. Esses dois aparelhos, eles não passam pelo processo do efeito Joule, porque a energia elétrica aí é convertida em movimento. Então, não cabe letra A. Letra B, ferro de passar, churrasqueira elétrica e chuveiro. O ferro de passar e a churrasqueira elétrica, a gente sabe que realizam esse processo. O que pode ficar em dúvida é a questão do chuveiro, porque a gente tem o chuveiro elétrico e aquele que não é elétrico. Então, a gente vai ver a letra C e a letra D para a gente confirmar a resposta na B. Letra C, forno elétrico, chapinha e liquidificador. Como já sabemos, liquidificador utiliza-se da energia elétrica para ser transformada em movimento. Letra D é uma questão que pode gerar dúvida. Torradeira, panela elétrica e o aparelho de micro-ondas. O aparelho de micro-ondas, ele não utiliza a transformação de energia elétrica em calor, porque o seu funcionamento é a partir de ondas eletromagnéticas. Então, a nossa resposta é a letra B, tá certo? Ferro de passar, churrasqueira elétrica e o chuveiro. Segundo, complete corretamente as lacunas da frase a seguir e em seguida assinale a alternativa correspondente a essas palavras. Então, a gente tem uma frase e alguns espaços em aberto para que a gente possa completar com as alternativas. O efeito Joule é um fenômeno físico, tá certo? Cuidado para não confundir. O efeito Joule é um fenômeno físico. Então, a gente já não conta com a letra D e a gente não conta com a letra E, porque ambos fazem referência a um fenômeno químico, no qual a passagem de só existe a questão do efeito Joule se tiver a passagem de corrente elétrica, não é a passagem de calor. Calor vai ser o resultado final. Então, a gente já descarta a letra A. Então, nossa resposta pode ser a letra B e a letra C. Essa é uma das formas que pode ajudar a conhecer qual é a alternativa correta, fazendo eliminação. Então, a gente sabe que a passagem de corrente elétrica, através de um meio físico, resulta em um aquecimento. Esse aquecimento surge da razão de diversas colisões, tá certo? Que ocorre entre. Então, quando a gente tem a passagem de corrente elétrica, a gente tem a presença de elétrons. E os elétrons estão constituídos aonde? No átomo, não é isso? Então, nesse caso aí, os elétrons, eles vão realizar um choque entre os átomos, tá certo? E com isso, vai constituir a estrutura cristalina do material. Então, nossa resposta aí é a letra D, tá certo? Então, o efeito Joule é um fenômeno físico, a partir de quê? A partir da passagem de corrente elétrica, onde vai ter a colisão entre elétrons e átomos. Questão número 3, que também é uma questão que corresponde ao espaço entre lacunas, entre a frase, que diz o seguinte: quando o fio condutor é percorrido por uma. Então, como eu acabei de falar, só existe o efeito Joule quando tiver a passagem de corrente elétrica. Então, vamos descartar algumas das alternativas. Então, as alternativas que podem ficar de fora. Letra C. E também estão de fora, além da letra C, a letra
D. Então, letra A, B e E pode ser nossa resposta. Então, se tem a passagem de corrente elétrica, existe o quê? Efeito Joule. Então, quando o fio condutor é percorrido por uma corrente, parte da energia o quê? Energia cinética. Por que energia cinética? Se tem corrente elétrica, então tem a questão do movimento, tá certo? Então, no caso aí, parte da energia cinética do movimento. E quando a gente fala de corrente elétrica, a gente fala de elétrons. Então, parte da energia cinética dos elétrons é transferido para o átomo, aumentando sua agitação. Com isso, há um aumento na temperatura, e o nome que se dá a esse fenômeno é o efeito Joule. Então, não corresponde à letra B e não corresponde à letra A. Nossa resposta está diretamente ligada à letra E. Então, quando a gente tem uma passagem de corrente elétrica, então existe um movimento, que no caso é chamado de energia cinética. Essa energia cinética vai estar relacionada ao movimento dos elétrons, e esses elétrons vão ficar em movimento até se chocar com os átomos, até a produção de calor, que é a questão do aumento da temperatura, que vai gerar o efeito Joule. Então, letra E. Quarta questão. Assinale a alternativa incorreta em relação ao efeito Joule. Importante, ele quer a resposta incorreta, tá certo? Cuidado para não misturar. Então, nessa questão, a gente tem 4 questões, 4 alternativas corretas e uma incorreta. Letra A. O calor dissipado pelo efeito Joule é diretamente proporcional ao quadrado da corrente elétrica. Correto, tá certo? Letra B. A energia elétrica dissipada na forma de calor é diretamente proporcional à potência elétrica dissipada. Também está correta. Letra C. A quantidade de calor dissipada é inversamente proporcional à resistência elétrica do material. Não é inversalmente. O que faz aqui pecar essa questão é essa palavra aqui, que corretamente seria diretamente. Tá certo? Então, a resposta da quarta questão é a letra C. Quinta e última questão diz que o efeito Joule é um fenômeno eletrodinâmico que acontece em razão do aquecimento do condutor, da carga elétrica, do campo elétrico, da colisão entre elétrons e átomos ou da diferença de potencial. Essa questão pode confundir, porque ele diz aí do aquecimento do condutor, tá certo? Mas, quando a gente fala que a causa principal que leva ao efeito Joule é a questão da colisão de quem? Dos elétrons e dos átomos. Espero que vocês tenham acertado as questões, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí das dicas, das simples dicas que foram apresentadas. E na próxima semana tem mais física para vocês. Até mais.